Bom dia, irmãos. O desejo do meu coração nessa manhã é que a palavra alcance o nosso homem interior, transforme o que precisa ser transformado dentro de nós e que, de fato, Cristo tenha esse espaço em nossa espiritualidade para amadurecê-la, para alinhá-la de acordo com as Escrituras e que, de fato, o Senhor tenha proeminência sobre nós nessa manhã. Meu nome é Ariadna, meu amor é Paulo, nós somos casados há 30 anos, somos pais de 4 filhos, Deus levou 2 para si e nos permitiu cuidar de 2. O nosso filho mais velho é casado, ele e a minha nora são missionários em tempo integral no FHOP, o Florianópolis House of Prayer, e ali em Florianópolis. E eles lideram a parte de evangelismo ali, treinando jovens para evangelizar em campos universitários. Nossa filha mais nova é a Júlia, ela tem 20 anos, e Deus a chamou para atuar dentro do setor acadêmico. Ela faz relações internacionais, está no 2º ano, e tem o coração para a Ásia. Meu amor e eu estamos em missões há 32 anos, entramos na Albânia quando a cortina de ferro caiu, assim que o comunismo caiu, nós fomos a 2ª equipe de brasileiros a pisar o país, com plantação de igreja e avanço entre o islamismo, com a pregação do evangelho. Ficamos ali por 3 anos, quando eclodiu a guerra civil, voltamos para o Brasil, pastoreamos uma igreja batista por 18 anos na cidade de Goiânia. E nesse período nós trabalhamos com prostitutas, abrimos uma casa de recuperação em Goiânia, Missão Resgate da Paz, que existe há 23 anos. Abrimos um trabalho no Recife, na rota de tráfico infantil, um trabalho de quase 10 anos, que permanece ali. E trabalhamos com a Igreja Sofredora na Ásia e no Oriente Médio por 10 anos. Em 2011 aconteceu um terremoto no Haiti, vocês vão se lembrar disso. Nós entramos ali com a nossa ONG, estamos há 11 anos no Haiti. A base da nossa ONG é no deserto, cercado por 1 milhão de sobreviventes. E nós estamos ali com construção civil, a área de evangelismo, fortalecimento da igreja local, e toda essa demanda da fome, né, no aplacar da fome ali no Haiti. E nós estamos agora em Jocum, Almirante Tamandaré, e nós lideramos ali o projeto voltado para povos não alcançados, cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus em todo o mundo, e nós estamos estabelecendo ali uma cultura de oração. Não a intercessão como um movimento ou como um ministério, mas como uma forma de vida. Então, obrigada por nos receber, obrigada por cederem o púlpito para completos estranhos e terem essa confiança. E nessa manhã eu quero repartir uma porção das Escrituras com vocês, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Por favor. Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler uma porção da palavra que é muito comum a nós. Provavelmente você já passou o seu coração sobre essa porção narrativa, mas eu gostaria de extrair com vocês aqui alguns tesouros implícitos nessa narrativa. Mateus capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 9. Então, Mateus 9, 9. Antes de lermos as Escrituras, eu gostaria de começar com uma história. Nós trabalhamos há alguns anos com o povo muçulmano e, num desses momentos de trabalho com o povo muçulmano, nós tivemos contato com essa narrativa. Um homem de origem muçulmana, de família muçulmana, de fé muçulmana, tem um encontro com Jesus numa região do mundo onde se é proibido pregar o evangelho, e quando isso ocorre, há prisões, torturas, e num ponto mais alto, os cristãos também são perseguidos e mortos. E esse homem recebeu o evangelho em seu coração, abraçou a mensagem do Cristo, e então esse homem descobriu ali quem era Jesus, e aquele amor, aquela devoção que ele tinha ao islamismo, então agora ele coloca esse amor e devoção ao Cristo de Deus.
e ele começa a pregar o evangelho logo depois da sua conversão. Ele é tomado por esse amor, essa responsabilidade, né? E começa a pregar na região onde morava, para a sua família. Claro que ele é deixado de lado por amigos e família por causa da nova fé. E ele, com o passar dos meses, foi alertado que deveria parar de pregar o evangelho. E nesse alerta foi colocado sobre ele a circunstância de que aquilo não seria bom para ele nem para sua família. Ele avança proclamando o evangelho, um segundo aviso é enviado àquele homem. E agora o aviso se torna um pouco mais explícito, e eles dizem ao nosso irmão: se você continuar proclamando a sua nova fé, não somente você, mas como a sua família também vão sofrer por causa disso. O segundo aviso é dado, ele entende em Deus de continuar proclamando, e numa manhã, quando ele está saindo de casa, um carro para próximo a ele. Ele é colocado na parte de trás desse carro, a cabeça dele é tampada com um tecido, e por um período de 1 hora ele é levado para algum lugar. Depois de 1 hora de viagem, ele é retirado do carro, o tecido é arrancado do seu rosto, então ele percebe estar numa região deserta, ali do lugar onde ele morava. Sem casas, sem sinais nenhum de outras pessoas, e 2 homens altamente armados entregam para o nosso irmão uma pá e dizem para ele o seguinte: comece a cavar a sua própria cova. Você foi orientado a parar de proclamar a sua nova fé. E porque você não nos obedeceu e continua falando dela, você vai cavar a sua cova, e quando você terminá-la, nós vamos matá-lo e enterrá-lo na própria cova que você está fazendo. A pá é dada ao nosso irmão e ele começa o serviço lentamente. Enquanto ele está cavando a sua própria cova, ele se lembra da esposa e dos filhos. E ele começa a falar num tom verbal mais alto. Será que eles vão saber o porquê eu fui enterrado aqui? Será que eles vão encontrar meu corpo de alguma maneira? Ele pensa na esposa, nos 2 filhos pequenos, o coração dele é tomado de muita tristeza. E aí ele se lembra da igreja, uma igreja subterrânea, com um grupo pequeno de irmãos, com a qual ele se reunia. Então ele começa a pensar: será que eles saberão que eu estou aqui por amor a Jesus? Será que de alguma forma eles terão notícia do que aconteceu comigo? E ele está tomado de medo, e isso é natural, faz parte da nossa humanidade, principalmente num momento crítico assim. Então ele começa a orar, dizendo: Jesus, visita o meu coração. São os últimos minutos de vida que eu possuo. E enquanto ele está fazendo essa oração, de repente o Espírito de Deus o remete ao livro de Apocalipse. E ele começa a se lembrar das leituras que ele vinha fazendo daquele livro. E ele começa a dizer: em alguns minutos eu o verei. Em alguns minutos eu vou estar diante do Cristo que eu amo. E o medo começou a ser substituído por uma grande expectativa, por um grande senso de pertencimento. E aquele medo vai saindo do seu coração, e o seu coração passa a ser tomado por uma esperança. E ele começa a dizer: daqui a pouco eu vou estar frente a frente com o meu Senhor. Eu vou olhar nos olhos que têm chamas de fogo. Eu vou poder tocar nele e vê-lo como por ele eu sou visto. Ele começou a cavar mais rápido. Ele começou a cavar mais rápido. E ele começou a adorar Jesus e dizer: eu o verei, eu o verei. E ele está cavando mais rápido. E o coração é tomado de esperança, de alegria. É o meu tempo final aqui, mas em breve eu estarei com ele. A cova é terminada, ele coloca a pá sobre os seus pés, fecha os olhos e aguarda os tiros que iriam levá-lo para casa. Alguns segundos de absoluto silêncio. Nada. Ele abre os olhos, a cova estava na sua altura, e ele resolve tentar checar
o que havia acontecido com aqueles homens e por que ele não tinha sido baleado. Então ele ergue o seu corpo numa vista que pudesse alcançar aqueles dois homens, e quando ele faz isso, essa é a cena que ele encontra. Os dois homens estão de joelhos, armas colocadas diante de si, e um deles olha para o nosso irmão e diz: quem é esse Jesus que te faz cavar a sua própria cova com tanta alegria assim? Vamos orar? Tu és esse Cristo, o Cristo que acompanhou o nosso irmão naquela cova, o Cristo que quebrou o coração daqueles dois homens, o Cristo que oportunizou a proclamação do Evangelho num ambiente tão crítico, tão pesado. O mesmo Cristo está aqui conosco. O Cristo que passeia nesse prédio, o Cristo que abraça cada um de nós que somos a igreja, o Cristo que nessa manhã decidiu trazer a nós uma porção da palavra para nos alinhar como um prumo inerrável das Escrituras, nos fazer refletir onde nós estamos, como nós temos caminhado em amor por Ti, o que o Senhor espera de nós. Então, nessa manhã, Cristo de Deus, a quem nós amamos e para quem nós damos a nossa devoção, encontra-nos, lesiona o nosso interior através da Tua palavra, não nos poupe, faz uma ferida bíblica dentro de nós que não seja curada e que nos lembre todos os dias quem Tu és, quem nós somos, e nos traga essa esperança do Teu retorno, para que nós possamos viver uma vida íntegra, a semelhança de caráter e de conduta do nosso Cristo. Usa a Tua palavra nessa manhã, Senhor, e encharca o nosso coração com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós temos aqui uma narrativa muito interessante, e eu quero contextualizar o coração dos irmãos, historicamente e na cultura da época, para que se torne mais eficaz a nossa compreensão na palavra nessa manhã. Na época em que esse cenário foi construído, que ocorreu e que ele foi escrito, as crianças judias, as crianças hebreias, elas iam para a escola a partir dos 5, 6 anos de idade. Essas crianças eram inseridas no sistema educacional judaico, e essas crianças, num período de 4 anos, eram observadas pelos seus educadores. Então, aquele primeiro ano de escola era um ano de introduzir o ensino, mas também era um ano que essas crianças decoravam os primeiros livros da Torá. Então, quando essas crianças faziam 10 anos de idade, os educadores tinham observado quem eram as crianças que tinham se destacado naqueles primeiros anos. Essas crianças de destaque, essas crianças que estavam acima da média dos demais, continuavam o seu caminho educacional, e as outras crianças geralmente eram mandadas para casa para continuarem a sua educação junto aos pais. E na cultura, a maioria dessas crianças que voltavam para casa seguiam na profissão dos seus pais. Aquela elite intelectual que tinha sido escolhida continuava os seus estudos aos pés de homens que eram chamados rabinos, ou
mestres. E por um período de mais 5 anos, essas outras crianças que tinham dado continuidade à sua educação, além de receberem a educação formal, eram também introduzidas nos livros poéticos, nos profetas maiores e profetas menores, e no final dos próximos 5 anos, eles tinham na ponta da língua decorado todos esses ensinamentos bíblicos que eles recebiam. Muito bem. Então, era uma situação muito interessante educacionalmente falando. Então, nós temos aqui um cenário de que essas crianças que não continuavam os estudos eram crianças que tinham sido abortadas educacionalmente e provavelmente iam seguir a profissão de seus pais. Nesse período, Jesus já era conhecido, Jesus já estava sendo falado, comentado, e muitas das pessoas que comentavam sobre Jesus já o consideravam um rabino, um mestre, tamanha sabedoria que ele sustentava, tamanha sabedoria que ele repartia com aqueles com quem ele passava. Provavelmente, é por isso que muitos dos discípulos de Jesus, quando ouviram falar, segue-me pela primeira vez, obedeceram imediatamente. Eu não sei quanto a vocês, mas esse é um ponto no meu coração, que muitas vezes, quando Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse, segue-me, os discípulos não perguntaram, nós podemos fazer uma pergunta, vai ter plano de saúde? Qual vai ser a rotina do nosso processo de treinamento com o Senhor? Quais são as vantagens e as desvantagens? A semelhança aqui de Mateus ou Levi, né, ambas são a mesma pessoa, não houve nenhum questionamento. Jesus disse, segue-me, e o texto diz que Mateus se levantou e o seguiu. Provavelmente esses homens, a maioria deles de origem simples, nós vamos ver o caso de Pedro e seu irmão, que estavam na profissão de pescaria e que provavelmente tinha sido passado pelo seu pai. Quando vem Jesus os chamando, vem ali uma oportunidade de recomeço. Poxa, tem um mestre me chamando para segui-lo. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Então eles se levantavam imediatamente e seguiam a Jesus. Quando Jesus diz aqui, segue-me, no grego ele está dizendo akoluteio. E akoluteio significa, vem após mim e faça aquilo que eu faço. Então nós temos aqui um homem que foi chamado pelo Cristo num determinado momento da sua vida e teve uma obediência imediata. Agora pensa comigo, gente. Levi ou Mateus se levanta, está do lado de Jesus, Jesus já tinha uma certa fama, então eu estou imaginando o que Mateus está pensando. Qual será a primeira lição que eu vou aprender com Jesus? Nós estamos aqui lado a lado, acabei de levantar para segui-lo. Qual será a primeira coisa que ele vai me ensinar? Será que ele vai me ensinar a curar enfermos? Será que nós vamos conversar sobre o reino do Pai dele, como ele tem dito? Então eu estou pensando em Mateus ao lado de Jesus com essa expectativa. Mas Jesus vem e muda todo o cenário que seria comum. Porque quando ele convida Mateus para segui-lo e Mateus se levanta, o próximo ponto da narrativa no versículo 10 de Mateus 9 é que Jesus chama um homem para segui-lo e vai para a casa desse mesmo homem comer com ele. Tanto no Evangelho de Marcos quanto de Lucas, vocês vão perceber que essa mesa onde Jesus estava sentado era a mesa da casa de Mateus. Então Jesus chama um homem para segui-lo, e ao contrário de começar a dar várias lições, vários estudos, Jesus chama aquele homem para a mesa. Mateus, vamos comer? Mas nós vamos comer lá na sua casa. Ok. Jesus vai para a casa de Mateus, senta na mesa, mas ele não está sozinho com Mateus à mesa. O texto diz que publicanos, pecadores e outros discípulos vieram e se assentaram à mesa. Eu quero puxar, irmãos, essa mesa desse tempo narrativo aqui e colocá-la diante do seu coração e do meu coração nessa manhã. A mesa na casa de um homem que foi chamado a seguir a Jesus.
A semelhança dessa história, repete-se dentro de nós esse acolutéio. Em algum momento da nossa história, você e eu o ouvimos dizer: segue-me, vem, anda comigo, faz os passos que eu faço, caminha ao meu lado. Então, essa mesa na casa de Mateus é também a mesa diante de você nessa manhã. É também esse lugar onde Jesus vai começar a ensinar. Então, mesa no original fala de lugar de saciar, lugar de matar fome. Mas a mesa, principalmente nesse texto, é traduzida do original como um lugar de comunhão onde se deve permanecer. A primeira lição aqui para nós é que Jesus nos chamou em algum momento da nossa história, nos colocou à mesa onde Ele está e disse para nós de forma implícita: permaneça nesse lugar, não saia de perto de mim, esse é o lugar para você. Essa mesa que Jesus estava com Mateus é a mesa que eu quero tratar nessa manhã com vocês de uma forma devocional e rápida. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então Jesus chama um homem para segui-lo e Jesus se assenta à mesa. Irmãos, a mesa onde Jesus está, colocado diante de nós todos os dias, até o final da nossa vida nessa terra, é, antes de qualquer coisa, uma mesa relacional. Jesus chama um homem para segui-lo e coloca expressão no relacionamento. Antes do seu serviço, Jesus está atrás do nosso relacionamento com Ele. A mesa é relacional. E isso diz de você e eu priorizarmos o nosso tempo para o Cristo de Deus. Independente das tarefas que nós temos, independente das demandas que nós temos, Jesus nos chama à mesa e exalta essa primeira característica da mesa. A mesa é relacional. Irmãos, o que isso quer dizer para nós em termos práticos? Quer dizer ao nosso coração que todos nós aqui temos muitas tarefas, mas que Jesus precisa ser a nossa prioridade. Nós precisamos ter em nossa vida devocional pelo menos 3 características básicas. A primeira é a solitude, que é diferente de solidão. A solitude é você voluntariamente abrir mão de toda a sua agenda, de todas as suas demandas, para estar exclusivamente com o Senhor. É você fechar tudo aquilo que te distrai para estar com Ele. E a solitude, ela vai dilatar dentro de você o senso da presença de Deus. É na solitude, longe das distrações, que nós vamos perceber quando Jesus entrar na casa. Marta e Maria. Marta não estava fazendo nada pecaminoso. Marta estava preparando um ambiente para que Jesus se sentisse mais confortável. Marta estava preparando um ambiente para dar comida boa para Jesus. Mas quando o rei entrou na casa, Marta estava tão envolvida com as suas demandas que ela não entendeu o que era importante. Maria percebeu Cristo na casa e Maria então se queda, cai aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta está irritada e diz para Jesus: não te incomoda que ela fique aos seus pés enquanto eu estou trabalhando? Diga para ela se levantar e me ajudar. Jesus, com toda doçura e firmeza que lhe é peculiar, olha para Marta e diz: Marta, você não entendeu nada. Só tem uma coisa que é importante. E Maria entendeu essa coisa. E isso não vai ser tirado dela. Cristo é uma prioridade na sua vida? A leitura da palavra é uma prioridade na sua vida? Estar com o Senhor diariamente é algo que você tem praticado? Separar tempo no seu dia é algo que você tem priorizado para estar com Ele? A solitude é um chamado ao nosso coração. Mas essa mesa relacional também fala do silêncio. Nós somos uma geração do barulho. Nós não fomos treinados em nossa espiritualidade em calar para ouvi-lo.
Se é um relacionamento, demanda diálogo. Num diálogo, eu falo, mas eu também me calo para ouvir o outro. E aqui o outro é o Cristo. Quando eu silencio as vozes dentro de mim, eu vou sendo afiado para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus precisa ser a voz que nos dirige. Nós somos chamados para priorizar tempo com Ele, nós somos chamados para ouvi-lo e abrir mão do nosso espírito de independência, que nos faz acreditar que somos competentes para fazer qualquer coisa sem a ajuda do Senhor. E erroneamente você e eu temos repartido a nossa vida em duas gavetas. Uma gaveta secular e uma gaveta espiritual. As coisas seculares, como emprego, como formação acadêmica, como decisões de compra e venda, nós nos sentimos competentes para realizar sem buscar ouvir a voz de Deus. Mas as coisas espirituais, nós vamos colocar diante de Deus, como a nossa vocação, a nossa vida na eclesia. Isso nós vamos conversar com Jesus. Irmãos, não existem duas gavetas em nós. Tudo em você diz respeito ao rei e ao reino. Todas as coisas precisam ser colocadas à mesa com Cristo, para que nós possamos ouvi-lo nos orientar. O terceiro ponto dessa mesa relacional é a contemplação. Contemplar é olhar demoradamente para algo ou alguém. Jesus nos convida a contemplá-lo na natureza, nos dias comuns, naquilo que é ordinário, nas escrituras, até que nós possamos encontrar o Cristo no meio da letra. E a palavra se tornar a nossa biografia. Em alguns momentos, seremos a mulher no quintal de Simão que derrama o perfume caro sobre Jesus. Em outros, seremos Pedro no pórtico, negando conhecê-lo. Nós temos que encontrar Jesus no meio da letra até o ponto em que a palavra se torne a nossa própria história. A mesa é, em primeiro lugar, relacional. A primeira pergunta para a sua reflexão é: o quanto essa mesa relacional tem sido importante no seu cristianismo? O quanto essa mesa relacional tem sido importante no seu dia a dia? Mas a história continua e assentado à mesa com Jesus estavam publicanos e pecadores. Tomaram lugar à mesa junto com seus discípulos. A mesa é relacional, mas num segundo momento a mesa é inclusiva. A mesa é relacional e ela é inclusiva, porque na mesa onde Cristo está, cabe todo tipo de gente, inclusive você e eu. Por isso nós os chamamos Deus de Pai, porque a mesa do Cristo nos incluiu em algum momento da história. Ter uma mesa inclusiva, irmãos, não é um assunto prático fácil para a igreja, porque na mesa inclusiva, Jesus abraça o abusado, mas Jesus também abraça o abusador. Na mesa inclusiva, Jesus abraça a mãe que enterrou o filho, mas Jesus também abraça o cara que apertou o gatilho. A mesa é inclusiva porque todo tipo de miserável é aceito por Jesus ali. E ele apresenta a si mesmo como um sacrifício vivo, que é capaz de redimir as nossas misérias. A mesa é relacional, me perdoem. A mesa é relacional, mas a mesa é inclusiva. Nós estávamos numa rua de crack, na cidade de Goiânia, início de uma madrugada evangelizando. Nós tínhamos ali travestis, meninos de rua e usuários de crack. E eu me lembro que nós estávamos pregando o evangelho naquele lugar, e de longe eu vi uma menina, uma garota, era uma noite quente em Goiânia, e eu vi uma garota com uma blusa de frio vermelha, sentada no chão com um cachimbo de crack. O nome dessa menina é Luciana. Eu me aproximei com uma amiga, nós pedimos licença a ela e nos assentamos ao seu lado. Ela colocou de lado o cachimbo de crack
e nós começamos a conversar. Quando eu me aproximei da Luciana, eu percebi que não se tratava de uma garota, uma adolescente, como eu havia pensado. Era uma mulher. O crack havia consumido a sua vitalidade física e ela parecia mirrada. Parecia ali uma adolescente, mas se tratava de uma mulher. Então eu comecei a falar de Jesus para a Luciana. Nós começamos a falar para ela sobre o reino de Deus. E o meu filho mais velho estava conosco nesse dia, e ele estava evangelizando meninos de rua. Então o nosso filho mais velho, que deveria ter uns 16 anos na época, passou, e eu disse: Luciana, aquele é o nosso filho. E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: eu sou mãe de 3 filhos, mas eles foram retirados de mim porque eu não consegui cuidar deles. E quando ela nos falou aquilo, nós fomos mais intencionais na pregação do evangelho com ela. E começamos a falar do amor que Deus tinha por ela. Irmãos, eu tenho 32 anos de evangelismo. Nós já evangelizamos dentro do Brasil, fora do Brasil, em prostíbulos, em bocas de fumo, em cemitérios, carnavais por 20 anos. Eu já ouvi todo tipo de desculpa de pessoas que ouvem o evangelho, mas eu não estava preparada para o que eu ouvi daquela mulher naquela calçada do crack. Quando nós falamos para ela que Deus a amava, ela olhou para mim com um olhar profundamente desesperançoso e disse: Deus não pode me amar. E eu não sabia o que responder. Eu olhei para ela e disse: por quê? E ela respondeu a mim: porque não há dignidade em mim para ser amada por Ele. Você e eu sabemos que essa não é a verdade. Jesus ama miseráveis, os abraça e os salva. Nós somos miseráveis abraçados pela graça. Você e eu sabemos essa verdade, mas se nós não entendermos que a mesa onde Cristo está é inclusiva, nós não vamos sair para proclamar isso. Nós não vamos gritar para o abusado e para o abusador. Nós não vamos gritar para a mulher seminua na esquina e nem para a mulher digna num condomínio fechado. Nós não vamos falar para o adulto de rua e nem para o cara de negócio atrás da sua mesa, num escritório suntuoso, vazio em sua eternidade. A mesa é inclusiva porque coube a mim, coube você. E enquanto Jesus estiver à mesa, essa mesa é aberta a todo tipo de gente. A mesa é relacional, a mesa é inclusiva. Quando os religiosos da época, os fariseus, olham Jesus assentado numa mesa inclusiva, o texto diz no versículo 11, ora, vendo isto, essa inclusão da mesa, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os religiosos da época questionaram Jesus. Por que que esse homem está sentado nessa mesa com esse tipo de gente? A mesa é relacional, a mesa é inclusiva, mas a mesa é escandalosa, irmãos. A mesa é escandalosa. Nós olhamos e nós nos escandalizamos muitas vezes, mas nós nos esquecemos que quem administra a mesa é o Cristo. E Ele morreu por todo tipo de gente. Os religiosos olharam e falaram: mas não é possível que Ele está sentado com esse tipo de gente. A mesa é escandalosa. E nós precisamos entender que o escândalo da mesa é que nos trouxe para o Evangelho. É exatamente porque a mesa é aberta a todos, é que nós estamos no Evangelho. Durante muitos anos, nós trabalhamos com recuperação de mulheres que tinham problemas com prostituição e drogas. Algumas dessas meninas vieram para nós num estado deplorável. E eu me lembro de uma, Andréia Cristina, que se prostituía a R$ 1,99, dentro de uma boate de prostituição.
E quando ela chegou para nós, ela estava completamente comprometida em todos os aspectos que vocês pensarem. Mas a mesa é inclusiva. E alguém olhando para a Andréia poderia dizer, mas como essa prostituta de R$ 1,99 está assentada nessa mesa? Essa prostituta de R$ 1,99 apaixonou-se pelo Filho de Deus. Rendeu a sua vida, foi redimida nessa mesa. E fazem 20 anos que ela serve o Senhor como missionária em tempo integral. Trabalhando hoje com pessoas que jaziam da mesma forma que ela antes. Muitas vezes você e eu vamos olhar para a mesa e vamos tentar administrá-la. Aí você me pergunta, como é que eu administro a mesa? Quando você decide para quem pregar o Evangelho. Aquele grupo é digno, para esse eu prego. Ah, mas aquele travesti, aquela mulher seminua, o cara que matou, esse não merece a mesa. Você e eu não somos administradores. Nós não temos o direito porque não morremos sacrificialmente para a redenção de ninguém. Você e eu fomos alcançados pela mesa, mas essa mesa é uma mesa aberta, inclusiva, e ela sim traz escândalo. Antes de Jonatas morrer, Davi fez um pacto com ele e disse, eu terei misericórdia da casa de Saul. Jonatas e Saul agora estão mortos, Davi assume o trono, e ele está estabelecendo o reino dele por toda Jerusalém e Judá. E então ele se lembra da promessa feita a Jonatas, e ele diz, tem alguém da casa de Saul para quem eu possa expressar bondade? A palavra bondade no hebraico aqui é hesed, que significa misericórdia, compaixão, benevolência, ternura. Então alguém diz, tem sim. Davi continua o seu diálogo e diz, tem alguém da casa de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Ele começa dizendo, eu quero demonstrar bondade, a minha, mas eu também quero expressar a bondade de Deus. E aquele servo diz, tem um. Porque na fuga de todos os descendentes de Saul e no assassinato de todos eles, um garoto chamado Mefibosete foi salvo pela sua babá. E Mefibosete foi levado para uma cidade de quase 5.000 quilômetros distante de Jerusalém, chamada Lodebar. E Lodebar significa lugar infrutífero, seco, sem possibilidade. Agora Mefibosete é um homem. Na fuga, Mefibosete cai e se torna um deficiente físico. As suas pernas se tornam deficientes. Quando Davi fica sabendo que aquele menino da origem de Saul está vivo, agora um homem, ele diz, manda buscar. A comitiva de Davi viaja e vai buscar Mefibosete. Pensem no coração de Mefibosete recebendo a comitiva de Davi. Que medo! Por que o rei está me mandando buscar? Provavelmente ele quer me matar porque eu sou o único descendente que sobra. O trono por direito seria meu. Trazem Mefibosete. Então eu quero que você imagine aquele homem deficiente entrando no palácio de Davi. Provavelmente ajudado por outras pessoas, porque não tinha competência física para fazer o caminho sozinho. Então eu imagino, como o texto diz, ele entrando na presença do rei, na sala do trono. E quando ele entra, ele cai e diz, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu sou como um cão. Davi o manda levantar e diz para ele, a partir de hoje, você comerá sempre à minha mesa. A palavra sempre aqui é um advérbio de tempo, que fala de continuidade.
Então vocês imaginem todas as reuniões com homens de autoridade e um lugar à mesa para Mefibosete. Então eu estou imaginando a elite das autoridades reunidas com o rei e se ouve um barulho de um manco, de um deficiente, de um incapaz. E aquele incapaz tem lugar à mesa. Essa é a sua história, essa é a minha história. Nós estávamos incapacitados pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas ruins, pelo tipo de vida que nós estávamos vivendo. Mas nós fomos chamados à presença do rei. E ele olhou para você e para mim e disse: a partir de hoje, você vai se assentar sempre à minha mesa. Eu acho que eu precisava ouvir um aleluia. Porque eu não sei se vocês estão comigo. Isso se chama salvação, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só isso deveria nos manter de joelhos, em devoção profunda ao Filho de Deus. A mesa é relacional, a mesa é inclusiva, mas a mesa é escandalosa. E nenhum de nós tem o direito de administrá-la. Porque Cristo está assentado à mesa. E a mesa é escandalosa, porque a graça está assentado nela. E onde a graça está, há lugar para miseráveis. O texto continua. Versículo 11. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando Jesus ouve o escândalo da mesa, ele olha para os seus discípulos e diz assim: essa mesa não é para gente que se considera são, essa mesa é para gente que sabe que é doente. E olhando para os discípulos, ele diz assim: ide e aprendei. Misericórdia é maior do que sacrifício. A mesa é relacional, a mesa é inclusiva, a mesa é escandalosa e a mesa é missional. Jesus olha para nós e diz: ide e aprendei a viver uma vida de compaixão. Irmãos, compadecer é diferente de sentir dor. O sentimento de dor acontece na alma. O sentimento de compaixão é Cristo quem coloca dentro de nós. E a diferença entre compaixão e sentimento de dó é que a compaixão é sempre seguida de ação. Todas as vezes que Jesus se compadeceu, o próximo passo foi algo prático, feito em direção àquele por quem ele se compadeceu. A mesa é missional porque Jesus olha para mim, para você hoje e diz: ide. O ide aqui é o mesmo da grande comissão nos evangelhos. É poreumai no grego. O correto da tradução seria indo, deveria estar no gerúndio, porque é assim no original. Então o que Jesus está falando é: enquanto você vai, enquanto você está indo pela sua vida, derrame compaixão. Só que aqui ele diz assim: ide e aprendei. Sabe por quê, irmãos? Porque tem que ser prático. Tem que sair desse discurso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Tem que ser coisa prática. É olhar para o faminto, pegar um prato de comida, sentar do lado, e enquanto ele come a comida física, você oferece o pão que desce do céu. É olhar a mulher nua, tirar a sua blusa de frio, cobri-la, e enquanto você dá dignidade a ela, você prega o evangelho para ela. É olhar para os 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, e se você não se sente inclinado a ir, pelo menos caia de joelhos e faça algo em favor disso. É lembrar que com 6 anos de idade, as meninas no Nepal são vendidas pelos pais para a prostituição, porque no Nepal, numa determinada região, se acredita que ter sexo com uma criança é uma purificação espiritual. E algumas dessas menininhas vão atender até 30 homens adultos por dia, sexualmente falando. A maioria delas não chega aos 15 anos de idade.
como não têm identidade, como foram vendidas, quando são mortas ali por doenças venéreas, por doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo pelo estupro de todo dia, elas são apenas ensacadas e jogadas no lixo, como qualquer outro detrimento da casa. É olhar para isso e dizer qual é a minha responsabilidade de compaixão em relação a essas menininhas. Se eu não vou, eu posso entrar nessa situação através da minha intercessão. Eu posso mandar dinheiro, $30, você compra uma menina e tirá-la dessa situação. Eu sou, por profissão, fotógrafa documental. Me formei nisso para poder entrar nos países perseguidos com uma profissão. E num desses prostíbulos, um fotógrafo documental entra com seu equipamento, uma porta é aberta e um homem adulto sai do quarto de uma garotinha que tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. A menina está nua e ela puxa o lençol sujo para cobrir a sua nudez infantil enquanto aguarda o próximo cliente. O fotógrafo tem o equipamento na mão e faz a imagem. E a imagem chega até nós, do olhar daquela menina, irmãos. E o olhar daquela menina era um olhar desesperador, como que perguntando: isso é viver? E se você e eu não respondermos a essa pergunta, se a igreja falhar, Deus não tem plano B. Os anjos não vão pregar o evangelho. Ele nos chamou para cooperar com o que ele está fazendo na terra. A mesa é missional porque Jesus olha para mim e para você e ele diz assim: compadeça, faça algo prático. A mesa é relacional porque ela nos chama para a intimidade. Ela é inclusiva porque cabe todo tipo de pessoas. A mesa é escandalosa porque nós temos dentro de nós um juízo, um padrão que nós achamos que aqueles deveriam e merecem a mesa, aqueles outros não. Nós estávamos num trabalho de carnaval numa cidade e era uma manhã, nós íamos fazer um trabalho com as crianças num bairro muito pobre. Nós trabalhávamos de madrugada no carnaval. Em 20 anos de carnaval, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Histórias, eu poderia passar horas contando para vocês, histórias fortíssimas aqui. Mas uma conhecida minha falou: Ariadna, vamos ali na casa de alguém comigo. E quando nós chegamos nessa casa, num lugar muito sujo, eu conheci o Leandro. E o Leandro era um homem travestido de mulher. Magro, feio, machucado fisicamente. E ela me falou: ele é o traficante da boca e é o aliciador de crianças. Irmão, sabe qual era o desejo do meu coração naquela hora? Denunciar o Leandro. Eu pensei, quantas crianças já foram aliciadas e abusadas por esse cara? Ele nos chama para entrar. Uma sala imunda. Sentamos, a presença luciferiana estava naquele lugar. E então o Espírito de Deus perguntou a mim: em que o seu estado de condenação é diferente do dele? Você se julga melhor? Você acha que Cristo não precisou morrer por você? Eu fui tomada de vergonha e de compaixão pelo Leandro. E nos próximos momentos ali, Deus me deu a honra de pregar o evangelho para aquele traficante aliciador de crianças. E de ouvir toda a história que ele sofreu, de abusos durante a infância, de maus tratos, que o levou até aquele lugar. Cristo se apossou daquele ambiente. E o Leandro, então, ouvindo o evangelho, teve a oportunidade de se render.
Enquanto eu estava aqui pregando na conferência em Botucatu, essa conhecida me chamou e disse: Ariadna, o Leandro morreu. E dentro de mim, a dor por isso, mas também a alegria de poder ter tido o privilégio de falar de Jesus para ele. Só que Jesus diz assim para você: vai e aprende. Sabe por quê? Nenhum de nós está pronto para exercer compaixão. É um aprendizado todos os dias. É um estar prático todos os dias. É um falar todos os dias. A mesa onde Jesus te chamou para se assentar com Ele é relacional, é inclusiva, é escandalosa, mas ela é também missional. Gostaria que fechasse os seus olhos. E eu quero nessa manhã fazer um convite muito simples e muito objetivo. E o convite que eu quero fazer ao seu coração nessa manhã é chamar o seu coração para essa realidade da mesa. A pergunta é algo que você está vivendo? Talvez seja algo que você nunca tivesse refletido em, mas nesta manhã, luz foi derramada sobre nós. Quando Jesus fala nas Escrituras, sede perfeitos como meu Pai, Ele não está dizendo você tem que ser absolutamente perfeito nesse momento, porque Ele sabe que nenhum de nós podemos isso. Mas a expressão diz, aquilo que você já recebeu de luz, pratique. Aquilo que você já sabe que é verdade, faça. E eu quero convidar nessa manhã aqueles que entendem que precisam ser alinhados a essa visão da mesa onde Cristo está. A mesa relacional, talvez o seu relacionamento com Jesus não seja uma prioridade. A mesa inclusiva, que fala de entender que cabe todo tipo de gente. A mesa escandalosa, que não nos dá o direito de administrá-la, escolhendo para quem nós vamos proclamar o Evangelho. E a mesa missional, que nos chama para exalar compaixão em todos os lugares onde o Senhor nos colocar. Se você precisa ter essa revisão e esse alinhamento da mesa nessa manhã, eu queria convidá-lo à frente, que eu gostaria de orar por nós. Porque eu sou a primeira pessoa a pedir ao Senhor que alinhe no meu coração a realidade da mesa. É um convite muito nobre e eu não vou insistir nele. Mas se você deseja esse alinhamento, pode vir rapidamente à frente e nós vamos orar. Enquanto você vem à frente, coloque o seu coração diante do Senhor. Comece a dizer a Deus aquilo que Ele já sabe. Mas comece a dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui à frente para um alinhamento. Senhor, eu estou aqui à frente para reconhecer que o Senhor não tem sido prioridade na minha vida. Eu já não sinto mais saudades da Tua palavra. Eu consigo passar 2, 3 dias sem meditar nela. Eu consigo passar uma semana sem colocar meu coração de joelhos diante do Cristo explícito nas Escrituras. Eu não tenho separado tempo para te ouvir, porque há barulho demais dentro de mim. A mesa foi comprada com o teu sacrifício. E antes do Senhor me chamar para trabalhar para o Senhor está me chamando para me relacionar com o Senhor. E eu tenho dado inúmeras desculpas para o Senhor. Não tenho tempo. Sou uma pessoa ocupada. Olha a quantidade de demandas, Senhor. A grande justificativa que cada um de nós acha. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando Cristo é o nosso primeiro amor,
Ele sempre vai ter prioridade em nossa vida. E se nós não entendemos que a mesa é relacional, nós precisamos questionar qual a porção de amor que nós temos oferecido ao Filho de Deus. Talvez você tenha que dizer nessa manhã que é difícil para você ver a mesa inclusiva. Porque há pessoas no seu pensamento que você diz, eu não aceito que essa pessoa se assente à mesa. É muito duro sentar na mesma mesa que essa pessoa. E de repente, porque nós nos escandalizamos com a mesa, nós estamos administrando. É mais fácil para mim proclamar o evangelho para alguém bem vestido, para alguém bem elaborado, financeiramente resolvido, uma pessoa que não me ofereça risco, do que sentar perto de uma pessoa mal cheirosa e falar dessa mesa que cabe todo tipo de gente. Nós precisamos nos arrepender pela administração que tentamos fazer da mesa, onde a graça está assentado. Também temos que nos arrepender de não praticar compaixão. Jesus não disse ide e ensinai sobre compaixão. Ele disse ide e aprendei, misericórdia eu quero, porque é maior do que qualquer tipo de sacrifício, do que a sua oferta, do que o seu jejum, do que o seu dízimo, do que qualquer coisa que te sacrifique. A compaixão é maior. Centenas de milhares de Lucianas estão assentados no mundo afora, se sentindo indignos do amor de Deus. Dentro da sua escola, do seu ensino médio, da sua faculdade, da padaria que você usa, da academia que você frequenta, do açougue onde você compra suas carnes, do supermercado que você vai. Jesus olha para nós e diz, a mesa é missional. Então vai e faça de forma prática esses atos de compaixão. Eu vou dar um tempo para nós fazermos orações individuais de arrependimento. E você sabe onde você precisa se arrepender. Então conversa com Jesus agora. Onde você precisa se arrepender? Nós somos tão poucas pessoas nessa manhã, nesse prédio. Mas nós somos as pessoas que Deus decidiu ter nessa manhã aqui para ouvirem essa mensagem. Se um de nós for lesionado por essa mensagem e mudar o comportamento, valeu a pena tudo. Senhor Jesus, essa é uma manhã que nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Deus, em deixar o nosso relacionamento com o Senhor em segundo, terceiro plano. Talvez alguns de nós só se relaciona contigo nos encontros da nossa igreja. Senhor, nós queremos ter saudade de Ti. Nós queremos ter saudade da Tua palavra. Nós queremos ter saudade de ouvir a Tua voz. Nós não queremos que o nosso relacionamento seja um dever da nossa religião. Nós queremos encarar o nosso relacionamento com o Senhor como uma forma de viver. Entender, Pai, que se nós formos fracos na nossa relação com o Senhor, seremos fracos em todas as outras áreas da nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por mantermos uma postura religiosa, mas lá no nosso quarto, no lugar da nossa intimidade, estarmos tão distantes do Senhor. Nos perdoa, Pai,
por julgarmos dentro do nosso coração quem é digno de se assentar na mesa. E porque julgamos, escolhemos para quem o Evangelho deve ser proclamado. Senhor, nos perdoa, porque olhamos para a multidão sem o Senhor e nós não somos compadecidos. A gente sente dó, a gente vê notícias, a gente chora, a gente se escandaliza com a guerra, com a fome, com o abuso sexual, com a pedofilia, com a pornografia, com os assassinatos, os suicídios. Mas quantas vezes nós caímos de joelho para agirmos em compaixão oracional por essas situações? Quantas vezes nós paramos e perguntamos: Senhor, aqui no meu prédio, aqui na minha rua, tem alguém pensando em se matar? Fala comigo, porque eu quero ir lá e levar o reino de Deus a essa pessoa. Senhor, esse colega meu aqui do cursinho, do ensino médio, da faculdade, a pessoa que trabalha na mesa ao lado, no meu trabalho, no balcão ao lado. Senhor, será que eu contei para essa pessoa que eu sou de fé cristã e isso basta? Ou será que eu entendo que eu sou o missionário naquele lugar? Se não tiver compaixão, vai ser dó, e dó não nos move. Dó não nos deixa preocupados com o destino eterno daquela pessoa. Deus, nós não queremos ser cristãos que sentem dó. Porque se Jesus tivesse sentido dó de nós, ele não teria vindo. A compaixão o lançou à praticidade. E o clímax da compaixão foi o Cristo crucificado. E é por isso que nessa manhã nós chamamos o Senhor de Papai. Nos ensina a ir. Nos ensina a proclamar. Nos ensina a cobrir a nudez do que está nu, matar a fome do faminto, tirar a sede do sedento, abraçar o solitário. Nos ensina, Senhor. Nós não queremos ser cristãos apenas para garantir o nosso lugar junto a Ti. Nós queremos ser cristãos para trazer o maior número de pessoas possíveis até o Teu reino. Para que se cumpra a palavra do profeta, que o Senhor vai olhar para o fruto do Teu trabalho difícil. E o Senhor vai sentir satisfação. A nossa conduta nessa manhã é uma conduta de arrependimento e de reflexão. O Senhor sabe, Pai, por que o Senhor nos trouxe aqui, junto a essa comunidade que pertence ao Senhor. Por que o Senhor nos tirou ali de Curitiba, com tantas demandas, tantas coisas, tantas viagens, e de uma maneira não planejada, a possibilidade não existia, não conhecemos ninguém daqui, não temos vínculo com essa comunidade. Mas o Senhor estipulou que deveríamos estar aqui nessa manhã. Existem pessoas aqui que precisam ser lesionados por essa palavra. Talvez a gente nunca mais se encontre nesse lugar, mas é importante saber que o Senhor nos alertou nessa manhã com ternura e com firmeza. Muito obrigada por esse tempo. Amamos a Ti, Jesus. Sentimos tanta falta de Ti. Sentimos tanta saudade, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que machuque o nosso coração com Teu amor. Não queremos ser salvos apenas. Nós queremos inspirar. Nós queremos compadecer. Onde o Senhor precisar de nós, nos manda e nós queremos dizer sim, Pai. Seja do outro lado do mundo, ou seja do outro lado da rua. Onde o Senhor nos quiser.
Te amamos. Muitas saudades de Ti. Te amamos muito. Obrigado por essa manhã, Senhor. Amém.